Glória ao Senhor. Eu vou convidar você a fazer a gentileza de abrir a sua Bíblia na Epístola do Apóstolo Paulo aos Gálatas. Gálatas, capítulo de número 6. Paulo fala tantas coisas extraordinárias na Epístola dos Gálatas. Repreende severamente aqueles que necessitam, na autoridade de Cristo, repreender. Chama-os, inclusive, de insensatos. Repreende a insensatez, e que parece que tem se alastrado tanto em nossos dias. Como vemos a insensatez presente nas autoridades, presente nos governantes, presentes nos líderes da igreja. Veja que Paulo está repreendendo a insensatez não do governo romano ou da Galácia. Paulo está repreendendo a insensatez da igreja em Gálatas. Os Gálatas estavam sendo insensatos, faltava-lhes bom senso, faltava-lhes coerência. E nós todos necessitamos, como igreja, esta característica da sensatez, de sermos sensatos, de termos um bom senso. O bom senso nos leva a tomar boas decisões. Como nós, eu, você, a igreja de Cristo, carecemos de boas decisões, carecemos de sermos sensatos. Para isto, carecemos orar a Deus, como diz a palavra. Alguém carece de sabedoria? Peça a Deus, que a todos dá liberalmente, não negando nada a ninguém. A Bíblia também diz: peça com fé, em nada duvidando, pois nós devemos orar e pedir as coisas com fé. Sabemos que sem fé é impossível agradar a Deus. Que Deus nos conceda manifestarmos uma fé genuína, pois a Bíblia também diz que nossa fé não seja uma fé fingida, mas tenhamos uma fé o quê? Genuína, uma fé verdadeira. Uma fé verdadeira, como toda a fé, vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Uma fé genuína é uma fé decorrente de uma palavra que manifesta a sã doutrina. Onde a sã doutrina, deve haver e fatalmente haverá uma fé sem fingimento, uma fé genuína. Uma das coisas que nós precisamos fazer, como dizia George Miller, o apóstolo da fé, esse homem de fé extraordinária, que fez parte daquele grande movimento que houve na igreja de missões. George Miller, quando lhe perguntavam como ele tinha uma fé tão extraordinária, que suas orações eram plenamente atendidas, ele disse: eu li a palavra, e eu creio na palavra. E quanto mais eu lia, quanto mais cria no que eu lia, mais a minha fé se fortalecia.
Às vezes, nós não estamos lendo tanto a palavra como necessitamos lê-la. E o apóstolo Paulo termina esta epístola com uma bênção. Uma bênção que ele declara: a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com o espírito de vocês. E Paulo declara esta bênção, mas antes de afirmar uma bênção tão maravilhosa, que a graça de Jesus Cristo seja com o espírito de vocês. Paulo, no versículo 17, e justamente sobre esse versículo que nós queremos falar, ele fala veementemente, no estilo paulino, no estilo do apóstolo Paulo. Ele diz uma expressão de Paulo: quanto ao mais. Em algumas epístolas ele diz: quanto ao mais eu vos instruirei quando estiver convosco. Várias vezes nós podemos encontrar esse quanto ao mais. Mas aqui Paulo diz: quanto ao mais, Paulo diz: ninguém me moleste. Isto é a cara do apóstolo Paulo. Ninguém me moleste. Por que motivo? Paulo então diz: porque eu trago no meu corpo as marcas de Jesus. De fato, o corpo físico do apóstolo Paulo era indubitavelmente marcado. Ele tinha um corpo marcado por tudo que ele havia passado. Paulo relata em suas epístolas os perigos, os açoites, os apedrejamentos, os sofrimentos, as prisões, o naufrágio, os perigos no mar e os perigos na terra. Paulo relata, Paulo era um homem que você poderia ler em seu corpo a história do seu sofrimento. Em uma universidade inglesa, há muitos anos, foi anunciado um homem que estaria trazendo uma palavra a todos os estudantes, o corpo de estudantes ali presentes. Riam um pouco, pois era um missionário que traria a palavra, um missionário da África. E então anunciaram um nome, Dave Livingstone, naturalista, desbravador e, acima de tudo, missionário, homem de Deus, que deu literalmente a sua vida por aquele continente africano. Os risos foram paulatinamente desaparecendo, pois aquela figura, ainda que uma figura imponente,
a de David Livingstone, um homem que mancava agora, um homem que tinha um dos seus braços praticamente paralisado, porque um leão queria atacar um jovem africano. Livingstone simplesmente colocou o seu braço na boca da fera para que a fera não matasse o rapaz. Um nível de coragem inimaginável que apenas os grandes homens de Deus possuem. Os risos foram substituídos por admiração, enquanto lentamente David Livingstone subia aquele pódio e começava a falar. Por que isto? Porque David Livingstone trazia no corpo dele as marcas de Cristo. De modo que ele poderia dizer, como o apóstolo Paulo: ninguém me moleste, porque eu trago em mim as marcas de Cristo. Onde estão hoje as pessoas dispostas a serem marcadas? Neste caso em particular, as pessoas marcadas por amor a Cristo, que trazem em seu próprio corpo as marcas de Cristo, essas pessoas são marcantes em seu testemunho. Porque suas cicatrizes, suas marcas falam alto. Falam alto. Quantos heróis passaram por situação como esta e trouxeram em seu corpo marcas que ninguém poderia tirar? É interessante que vemos que o próprio Jesus foi extremamente marcado, porque ele foi ferido. Lhe colocaram uma coroa de espinhos, fizeram o famoso flagelo romano, com um azorrague, uma espécie de chicote, na ponta com ossos afiados, normalmente com pontas de ferro afiadas, cortantes. Se abria, portanto, as costas. Foi ele socado, esbofeteado, cuspido. Por fim, crucificado. E, não bastando tudo isto, atravessaram-no com uma lança. Seu corpo, o corpo de Cristo, foi marcado. E Paulo diz: assim como o meu Jesus foi marcado, eu tenho em mim marcas, as marcas de Cristo. Interessante que Paulo poderia ter dito: eu tenho as minhas marcas. Eram marcas do corpo de Paulo, mas ele estava dizendo: eu trago em mim as marcas de Jesus, porque cada uma dessas marcas só existiam por causa de Jesus. Logo, Paulo, mesmo que as marcas fossem no seu corpo, não as considerava como sua posse.
considerava como cada uma delas pertencentes a Cristo, porque honravam a Jesus Cristo. O corpo de Cristo, a igreja de Cristo, também tem que possuir marcas. Eu não estou falando apenas de dor ou de sofrimento, eu estou falando que há traços no corpo, esse corpo que, como igreja, como noiva, é sem ruga, é sem mancha, é santa. Já te aponto aqui pelo menos 3 marcas do corpo. Um corpo sem rugas, um corpo sem manchas, um corpo santo, puro. A pureza, a santidade tem que ser uma marca evidente da igreja de Cristo. Nós precisamos ter a santidade sem a qual ninguém verá a Deus, tão marcante em nossa vida como as marcas do corpo de Cristo, suas mãos, seus pés e seu lado. No corpo, marcantes para enfrentar um problema. Quando Tomé, lá, se não me engano, no Evangelho de João, no capítulo de número 20, se não cometo nenhum erro, a partir do versículo 24 até o versículo de número 29, temos a narrativa de quando Noé, apóstolo, discípulo do Senhor Jesus, Tomé, apóstolo, discípulo do Senhor Jesus, dizia: de modo nenhum crerei. Isto é uma frase para um seguidor de Jesus? De modo nenhum crerei. Se eu não vir, se o meu dedo não tocar nas feridas, nos buracos, né, de sua mão, se a minha mão não tocar na abertura do seu lado, eu de modo nenhum crerei, disse Tomé. De modo nenhum crerei. Por que é tão importante? Eu e você temos marcas de Cristo em nós. Não apenas cicatrizes, não apenas o que evidencia que sofremos por amor a Jesus, mas a marca de Jesus. Jesus tem que ser marcante em nós. Tão marcante como foi marcante para Tomé, quando Jesus retorna e diz: põe aqui tua mão, põe aqui o teu dedo. Não é cai de joelhos, não é diz: Senhor meu, Deus meu. As marcas de Cristo são capazes de vencer a incredulidade, e a pior das incredulidades, a incredulidade de quem deveria ter fé. Eu chamo isto agora aqui de uma incredulidade apostólica. Hoje a igreja fala de tantas coisas apostólicas. Eu estou dizendo, os apóstolos também manifestam incredulidade. Tomé manifestou incredulidade. Tiago, em sua epístola,
diz: vocês creem, fazem bem. Mas até os demônios creem e tremem. Eu tenho dito que incredulidade não é algo que demônio consiga fazer, porque o demônio crê. Nesse texto, diz que os demônios creem e tremem. Eles não têm uma fé redentora, uma fé salvadora. Eles apenas creem. Eles sabem. Mas, infelizmente, eu, você, nós, os homens, podemos ter incredulidade. E Jesus disse ao mesmo Tomé: bem-aventurados aqueles que não viram e creram. Nós precisamos de um ambiente de fé, mas nós precisamos de evidências em nós mesmos que derrotem a incredulidade dos outros. Pois a incredulidade pode nascer de uma negativa, como disse Tomé, de modo nenhum crerei, pode nascer de uma dúvida: será que? Senhor, se tu quiseres, pode limpar-me. Disse aquele leproso. Jesus o que disse: quero, fica limpo. Esse quero, fica limpo, acabou com toda a dúvida. E nós precisamos de uma palavra enfática, de um testemunho poderoso que vença toda e qualquer incredulidade. Nós precisamos do testemunho, como disse Paulo: eu trago em mim. Eu preciso de algo em mim. Não é por uma discussão acadêmica. Nada contra a erudição. Mas não é por uma discussão acadêmica. Não é por convencer retoricamente, logicamente. Não, eu tenho em mim um fato real. Ninguém me moleste. Eu trago em mim as marcas de Cristo. A vida pode ser, algumas vezes, feroz, uma feroz guerra. Nós podemos passar por lutas, e nas lutas sempre estamos sujeitos a sermos o quê? Feridos. E essas feridas, eu te garanto, dói. E enquanto elas estão abertas, elas sangram, elas fazem com que nos sintamos mal. Mas deixe-me dizer uma coisa: o fato de sangrarmos evidencia que estamos vivos. Vivos. Você sabe que é uma das coisas evidentes que o sangrar evidencia vida. Um cadáver já passado o tempo, você pode cortá-lo e ele não sangrará. Eu não sei dizer a você, me falta conhecimento, qual é o período, qual é o tempo que já não mais sangrará, mas é uma das coisas que as pessoas percebem
os investigadores olham para notar se a pessoa realmente foi ferida, cortada, antes ou depois de morrer. Porque o sangrar evidencia que estamos vivos. Nós podemos sentir dor, nós podemos sentir incômodos, nós podemos até sangrar, mas ainda estamos vivos. Porém, saiba do seguinte: as feridas, se permanecemos vivos, elas vão se curar. Elas serão todas curadas, se tornando o quê? Cicatrizes, se tornando o quê? Marcas. E quando elas se tornarem cicatrizes, embora tenha gente que diga que sua cicatriz dói, elas não mais doerão. Elas não mais doerão, mas elas serão lembranças e testemunhos das batalhas que passamos, das lutas que tivemos. Para um guerreiro, um verdadeiro guerreiro, as cicatrizes que ele traz em seu corpo são motivos de orgulho, de honra, dos seus atos heróicos, onde bravamente lutou uma batalha. Nós precisamos nos tornar assim, esses guerreiros do Senhor, guerreiros de oração, guerreiros de jejum. Eu não estou falando apenas das marcas físicas, eu falo das marcas morais e muito mais das marcas espirituais. Como estamos carecendo de homens e mulheres com marcas morais e espirituais na igreja, que digam: ninguém me moleste, eu trago em mim as marcas de Jesus. Eu sei que há lutas, e é interessante, recentemente um grande homem de Deus caiu. Pregador famoso no mundo inteiro, grande teólogo, pregador da cruz, caiu em adultério. Eu não conheço os dados, então, e não darei o nome por respeito a todo o ministério deste homem de Deus. Mas como ele for tratado e restaurado, será a cura dessa ferida aberta que há no seu ministério. Eu sei que nós falamos das vitórias, mas deixe-me dizer, numa batalha você cai. Numa batalha você tem derrotas. Numa batalha você pode, como Davi, por pouco não foi morto numa batalha. Davi caiu. Se não fosse um aliado de Davi se colocar entre ele e o gigante o teria matado. Paulo diz: eu caio, mas logo me levanto. Mas Paulo, permita-me dizer, por vezes quando caímos, não conseguimos nos levantar rápido,
precisamos de alguém que nos ajude a nos levantar. Porque existem quedas e quedas. Existem quedas que fraturam, existem quedas que quebram e não só derrubam. E eu preciso de alguém que me apoie, alguém que me ajude. E o que nós mais necessitamos hoje na Igreja de Cristo são essas pessoas honradas, essas pessoas marcantes e marcadas, que trazem nelas mesmo, seja no seu corpo, seja na sua alma, as marcas de Jesus. Quando eu penso trazer no meu corpo, eu penso em muitas coisas, acima de tudo as dores, os sofrimentos. Trazer em minha alma, eu também penso em dores e sofrimentos, mas penso em algo mais. Penso o quanto a figura de Cristo foi formada em mim, para eu trazer, deixe-me mudar a palavra marca. Você me permite? Os traços de Jesus. Eu trago em mim os traços de Jesus. E Paulo termina dizendo que a graça de Deus seja sobre o seu espírito. Aleluia! Eu quero o meu espírito moldado pela graça divina, porque pela graça de Deus, pelo Espírito de Deus, nós somos transformados de glória em glória à imagem e semelhança de Jesus Cristo. Cada vez mais eu quero os traços de Jesus em mim, os traços morais, os traços espirituais de Jesus em minha vida, para que eu possa dizer, na mesma autoridade que Paulo disse, ninguém me moleste. Eu trago em mim as marcas de Jesus. Senhor nosso Deus, nós nos entregamos em Tuas mãos. Pedimos que o Senhor nos abençoe. Te pedimos perdão, porque nos falta esta autoridade de podermos dizer como Paulo disse, ninguém me moleste. Eu trago em mim as marcas de Jesus Cristo. Que os traços de Cristo estejam em nossa vida. Nós te pedimos, ó Pai, dá-nos esse nível de autoridade. Uma autoridade que vem da imagem e semelhança do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Abençoa-nos, ó Pai, no nome de Jesus Cristo. Leva-nos agora, Senhor, em paz. Leva-nos agora, Senhor, em segurança, de volta aos nossos lares, livrando-nos de todo e qualquer mal. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai Todo-Poderoso e a comunhão e consolação no Espírito Santo de Deus sejam com todos e com todo o povo de Deus, hoje e para sempre. No nome de Jesus. Amém, Pai. Deus os abençoe no nome de Jesus.